Meus caros, vivam, bem-vindos. Estamos na antevéspera do Ano Novo e estamos, portanto, a queimar os últimos cartuchos de 2025 e vamos queimá-los, vamos começar por queimá-los aqui num vulcão. Imaginem vocês que os cientistas dizem que a atividade deste vulcão na Sicília, que tem erupções muito frequentemente, ainda se intensificaram mais esta semana. E realmente sobre os vulcões há um grande manto de desinformação, porque deixo-vos este desafio. Procurem saber junto da inteligência artificial quantas toneladas de CO2 ou gases equivalentes a CO2, que eles agora já não utilizam só o CO2, que tem uma percentagem ridícula na atmosfera, 0,4%, é uma coisa ridícula, mas quantas toneladas de CO2 e equivalentes, metano, por exemplo, já nem falo em vapor d'água, que isso é uma coisa doida, emitem para a atmosfera por dia os vulcões. Quantas toneladas de CO2 equivalentes emite um só vulcão, só um, para a atmosfera por dia? E depois multipliquem isso pelo número de vulcões e depois ainda pelos dias de atividade de cada um desses vulcões por ano. E por fim, comparem esses valores com as emissões de um automóvel normal, comum, a fazer 50 km por dia. E escrevam os resultados aqui nos comentários, porque vão ficar muito admirados. Doentes urgentes com espera superior a 12 horas no Hospital de Matosinhos, isto é o nosso SNS, um utente classificado como muito urgente, pulseira laranja, tem de aguardar em média cerca de 12 horas no Hospital Pedro Hispano. É inacreditável quando o tempo recomendado é de 10 minutos, não estão 10 minutos, estão 12 horas. Isto é o nosso SNS que nós temos que salvar. Mas esperem, portugueses, vocês pagam o SNS há décadas, mas agora têm que esperar, enquanto 2 ou 3 milhões de novos portugueses que nunca pagaram um cêntimo nem para o SNS, nem para nenhum serviço público português, nem para nada, portanto, enquanto eles são atendidos. Vocês têm que esperar por estes 2 ou 3 milhões de novos portugueses, porque é por isso, não é só pela falta de médicos, é por isso que o SNS está afogado, pelo aumento inacreditável de pessoas que a ele acorrem, que aconteceu nos últimos ano e meio, 2 anos. Santo Silva abre uma janela de apoio a seguro. É quem mais se aproxima dos mínimos? Bem, quem não tem os mínimos é o próprio SS do PS, como eu lhe chamo, Santo Silva SS, como sabem. Este apoio de SS do PS ao Calimero, ao candidato Calimero, é mais prejudicial, meus caros, do que o apoio de Sócrates ao Capitão Iglo. Mas muito mais. Como o regional atropelou e matou 100 ovelhas no ramal de Alfarelos e estava lá uma placa a dizer que era proibido circular a pé pela linha, sujeito a coima ou pior, sujeito ao comboio inteiro. Meus caros, a conclusão que tiramos é ou as ovelhas iam de trotinete ou não sabem ler, e isto é extensivo ao pastor. Filas na imigração do aeroporto de Lisboa ultrapassam já 7 horas. Atenção que quem o diz é o DN, é o Diário do Kremlin quem o garante. Mas podem vir à vontade, que o SNS aguenta com todos. Podem vir à vontade, os portugueses esperam e nem sequer reclamam, portanto, venham mais ainda. As últimas desmontadas de ontem, primeira parte e segunda parte, na minha página oficial do Facebook, e aqui está a Rita Matias com um vídeo espetacular sobre a entrega do Prémio do Ano 2025. Vejam este vídeo, pode ser na minha página ou na página dela, mas já que estão aqui, vejam aqui nesta página que vale a pena. Ela diz quem é que devia ter ganho o Prémio 2025 e não era de certeza absoluta os imigrantes. O prémio que esses deviam ganhar era a remigração. No último vídeo, a segunda parte, e parece que há uma artista que terá sido violada por um colega em cruzeiro atracado em Portugal. Mas, meus caros, se o título não diz que o violador é português, é porque não é. E se o título não diz que o violador é do Chega, é porque não é. Portanto, meus caros, estamos à vontade. Nem é português, nem é do Chega. O impensável. Os boletins de voto
nas próximas eleições presidenciais, vão incluir candidatos excluídos pelo Tribunal Constitucional. A Comissão Nacional de Eleições admite que os eleitores possam ficar confusos, mas diz não haver tempo legal para os alterar. Não há tempo legal para os alterar. Vão aparecer milhares de votos em candidatos que não são. Já sabemos que há muita gente distraída neste país. Vão votar naqueles candidatos, aqueles 3 candidatos que não foram aceitos. Vamos dizer, não serão milhões a votar, mas serão milhares. Não tenham dúvidas que vão ser milhares. Este povo é muito distraído. Então na Joana Amaral Dias tenho a certeza que vão votar milhares de pessoas. É uma pena. Podem votar no André Ventura. 4 encapuçados assaltaram a loja em Almada e em Sacavém e amarraram o dono. Mas calma, meus caros. Se não aparece no título que são portugueses ou são do Chega, é porque não são uma coisa nem outra. Calma. Entraram sem dar nas vistas e levaram relógios de luxo no valor de 110 mil euros em Lisboa, da série No País Mais Seguro do Mundo, que é o nosso. Não acreditam? Ouçam o que vos diz o presidente da política judiciária. Não há crimes em Portugal, praticamente. Pareceu-me aqui isto da BBC News, mas merecem mesmo ser fechados, não é? Foi só por aquilo que disseram sobre o Trump, mas merecem mesmo. Vejam, o mundo está ficando mais quente, está ficando, e isso está afetando os nossos cérebros. Bem, estará afetando os vossos cérebros, de quem escreve isto. Isso, sim, isso acredito. Em Portugal disse, está a afetar. Nós ainda não somos brasileiros, não usamos o gerúndio em todas as frases, nem temos ainda o cérebro tão afetado como quem escreve estas baboseiras, né? Perseguição policial de 25 minutos no Porto termina com um carro furtado interceptado. Meus caros, isto é da série O País Mais Seguro da Europa. Bernie Sanders pede uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial. O que é que vocês vão fazer quando já não tiverem empregos? É o que pergunta ele. Bom, o que eu vos digo é que a primeira profissão a ficar sem trabalho vão ser os médicos. Eu sei que não acreditam, porque há muita falta de médicos. Mas esperem mais um aninho ou 2. Vou falar-vos um pouco sobre isto em próximos vídeos. Para já digo-vos que a inteligência artificial pode comparar em poucos segundos cada caso que lhe aparecer pela frente, cada doente, pode comparar com centenas de milhões de casos semelhantes e tratados com sucesso. Enquanto o médico tem apenas a sua experiência própria de dezenas de pessoas com aquela doença, no máximo poucas centenas de casos similares. Portanto, agora pensem a diferença entre um médico que teve 10, 12, 100 casos daqueles com a inteligência artificial que teve 400, 500 milhões tratados com sucesso. Quem é que acham que é mais rápido a prescrever e quem é que acham que vai falhar menos? Risco de pobreza em mínimos de 20 anos, mas afeta 1,7 milhões em Portugal, meus caros. Mas o que eles não dizem é que 17% de pobres, é o que isto quer dizer, nós somos 10 milhões, apenas porque há uma fasquia convencional, há uma convenção, em que se decidiu que vamos separar administrativamente um pobre daquele que não é pobre. E como é que isso se separa? Bom, meus caros, quem oferir menos de 700 euros, 700 e pouco, é pobre. Mas quem oferir 701 já não é pobre. Temos que fazer uma fronteira em algum sítio, não é? Ora, isto num país virtual que simplesmente não existe. Porque acontece que até com 1.500 euros, que é mais do dobro de 700, mais de 1.500 euros por mês, se é pobre em Portugal. Hoje em dia, claro. Ninguém consegue pagar uma renda de casa e manter-se vivo numa cidade sozinho com 1.500 euros. Esqueçam isso. Imagine-se uma família de 4 pessoas. Tem que ter um rendimento líquido, depois de pagar impostos, de pelo menos 2.500 euros. Quer dizer, tem que se trazer para casa, o casal tem que trazer para casa 2.500 euros. Ou seja, 3.500 brutos em vencimento, no recibo de vencimento. Portanto, podemos dizer que não há 17% de pobres. Temos é que inverter os números e haverá cerca de 71% de pobres. Isso sim, 71% ou mais. De acordo com os critérios europeus, até haverá mais. Porque talvez sejam até 85% os portugueses pobres, segundo os padrões europeus. E isto 50 anos após Abril e com 10 milhões de cravos no peito. E tudo a distrair o povo enquanto o roubam há mais de 50 anos, meus caros.
E a notícia do dia: o Ministério Público investiga ajustes diretos na Marinha nos quais estará envolvido Gouveia e Melo. A TSF já questionou o candidato às presidências. TSF, Rádio China, como sabem, é independente da esquerda. Independente da esquerda. Bom, meus caros, estas coisas acontecem sempre nas campanhas eleitorais, ele próprio já se queixou disso, mas quando falei com algumas pessoas, todas me responderam: isto é vingança do pequenito. Eu não sei quem é o pequenito, mas toda a gente me disse: isso é o pequenito a vingar-se. A velha vingança do mini consultor não jurídico, nem coisa nenhuma, que nunca teve uma profissão que possa ser declarada. Vingou-se agora, meus caros. Não tenham dúvidas. A maior vergonha de um candidato que se sentiu atacado e reagiu fazendo o que sempre fez, é a sua profissão. Telefonou, fez uns telefonemas, meteu umas cunhas, moveu influências com promessas futuras ou até presentes. Este presente tem um duplo sentido. Meus caros, eu não simpatizo nada com o Capitão Iglo, mas é uma vergonha que isto lhe aconteça em plena campanha eleitoral, e isto acontece em todas as eleições. Como é que processos que estão em segredo de justiça se vêm a saber de tudo ao pormenor durante as campanhas eleitorais? Isto é uma pouca vergonha. E quem ficou tão surpreendido, como todos nós, foi o próprio M&M's, foi o próprio candidato cuja profissão ninguém sabe qual é. Ele ficou tão surpreendido como alguém que faz uma encomenda ao supermercado para ser entregue em casa e de repente batem à porta e é a encomenda. Ficamos todos muito surpreendidos. Ele também ficou. Sondagem: Mendes, Ventura e Seguro valem menos do que os seus partidos. Cotrim duplica ele. Cá está o Cotrim levado ao colinho. Eu até digo Judas levado ao colinho. Cotrim até pode triplicar, não basta duplicar, até pode triplicar os votos da IEL, a propósito quer dizer inteligência limitada, como todos sabem, que nunca chegará a uma segunda volta. Mas a comunistação social faz o seu papel na tentativa, desde sempre, de desviar votos de Ventura para ele, para Judas Cotrim. E sempre sem sucesso, graças a Deus. Encurralavam as vítimas e perguntavam as horas. 5 jovens detidos por vários assaltos violentos em Cascais. Mas se não dizem que são portugueses, já sabemos que podem não ser. Da série No País Mais Seguro da Europa. Apoio para carros elétricos esgota em 6 horas. Foram 17 milhões que esgotaram em 6 horas. O povo está ávido de eletricidade. E todos os novos apoios esgotarão em 6 horas. A ministra já disse que mais à frente vai lançar mais um novo apoio. Olhem, o que não esgotará em 6 horas é a venda destes veículos em segunda mão. Quando os donos pensarem em vendê-los, essa oferta é que não vai esgotar em 6 horas de certeza absoluta. Diz o candidato Calimero que se critica boletins com candidatos excluídos pelo TC e pondera contestar. Ele pode contestar o que quiser, nem sequer haverá resposta, nem sequer haverá tempo para uma resposta do Tribunal Constitucional, mas é realmente uma vergonha. Estou de acordo com o candidato Calimero, como estive de acordo com o candidato Capitão Iglo, quando se queixaram de coisas diferentes. Um de estar a ser perseguido durante a campanha eleitoral e este de dizer que realmente como é que não há tempo. Mas como é que não há tempo? Este país é um circo, faltam 20 dias e não há tempo para excluírem os nomes falsos dos boletins. Para já, quem mandou imprimir os boletins sem sabermos antecipadamente ou com certeza absoluta quais eram os candidatos que seriam aprovados pelo Tribunal Constitucional? Como é que se imprimem boletins sem saber ao certo se esses candidatos vão ser ou não aprovados pelo Tribunal Constitucional? Tínhamos que ver se o número de assinaturas era suficiente, tínhamos que ver se os papéis estavam todos legais, tínhamos que ver se as assinaturas estavam legais e, afinal de contas, toca a imprimir como um louco, isto não tem outro nome. Só depois de saber quantos e quais eram os candidatos é que se poderia imprimir os boletins. Isto é do mais básico bom senso, mas em Portugal o mais básico bom senso muitas vezes não se vê em lado nenhum. Roubo à mão armada em Sacavém, dono de loja amarrado, da série O País Mais Seguro da Europa, nunca esqueçam. Irmão de Marcelo e ex-deputado entre as vítimas da burla Olá Pai, Olá Mãe. Eu sobre isto tenho que dizer só uma coisinha muito simples, que é o seguinte: burlados, meus caros, burlados foram os portugueses em 4 bilhões de euros. Recordam-se? Os medicamentos das duas gêmeas, que nunca lhes deviam ter sido ministrados.
Pergunto, o filho do Marcelo já reembolsou o Estado português e o povo português desta gigantesca cunha, porque isto foi uma cunha à bela maneira do M&M's, do pequenito? Já reembolsou? As coisas não se resolvem de um momento para o outro e eu vou colocar a minha boina, o meu cap de homenagem a Trump. Elas não se resolvem de um momento para o outro, mas Trump está a fazer mais pela paz do que fez Biden e Obama somados. Esta é que é a verdade. Realmente as coisas não estão a ser muito rápidas, nem tão rápidas como ele queria, mas ele está a trabalhar, coisa que o seu antecessor Joe Biden nunca fez. Portanto, não podem criticá-lo, ele está a fazer o que pode e as coisas estão a melhorar, estão a chegar lá. Eu acredito que esta guerra vai acabar este ano 2026. E ficamos por aqui neste vídeo breve, mais logo o vídeo da noite. Um grande abraço a todos e gozem bem estes últimos 2 dias, porque de 2025 não há mais nada a esperar.